já estamos de volta com mais um programa Papo de Mulher, né? No nosso podcast da Rádio Capital. Esse programa é feito para você, minha amiga, para você que é minha amiga de todas as tardes, que nos acompanha na Capital, na FM, na AM, né? Mesmo nas redes sociais. E uma vez por semana nós estamos aqui com o nosso podcast, sempre com um assunto interessante para as mulheres. Hoje eu estou recebendo duas convidadas muito queridas, duas pessoas aí que vão falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre energia feminina. Você sabe o que é isso? Energia feminina? O que será, né? Mas todos nós temos essa nossa energia. Nós estamos sabendo usar bem essa energia? O que ela nos ajuda? O que nos atrapalha? Vamos saber tudo isso e muito mais, viu? Vamos falar aí da intuição. Dizem que a mulher, ela já tem isso com ela, né? Ela já é uma pessoa que ela já sente umas coisas assim, ela é muito intuitiva. E você desenvolve esse seu lado? Então, vamos saber qual o cuidado que temos que ter. Para participar com a gente no nosso programa de hoje, nós convidamos a Maria Cecília Santos, ela que é hipnoterapeuta, ela que faz constelação familiar e terapeuta integrativa. Vou dar um alôzinho para ela, né, para vocês já poderem ir sabendo quem é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Maria Cecília? Tudo bem, querida. Muito obrigada pelo convite, viu? É um privilégio estar aqui com você e poder transmitir, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua companhia aqui. Eu tenho certeza que você tem coisa muito bacana para ensinar e para falar para nós mulheres, né? Tá aí. Também convidamos hoje a minha xará, né? A Cíntia Samarone, ela que é psicoterapeuta, terapeuta sistêmica e hipnoterapeuta regressiva. Boa tarde, tudo bem, Cíntia? Boa tarde, tudo bom, Cíntia? Que prazer estar aqui com você. Prazer é meu, viu? E vamos começar falando aí dessa energia feminina, né? A gente se fala tanto em energia. Eu sinto que minha energia não está muito bem, minha energia está meio que desequilibrada, tal. Então eu queria saber primeiro, quando falamos em feminino, o que significa isso? Então, Cíntia, o feminino, ele vem junto com o masculino. Então, para as pessoas entenderem melhor, nós somos feitos de pai e mãe. Sim. Então, que tem a energia feminina e masculina. Então, para nós nos sentirmos completos, nós temos que ter as duas coisas, que são opostas e complementares, e tem que andar juntas, né? Então, se nós estivermos assim bem conectados com as duas energias, nós estaremos mais leves e fluindo melhor com a vida. Então, só que hoje em dia nós estamos privilegiando, desde a nossa história do começo, mais o lado masculino. E o lado feminino, ele ficou meio negligenciado, independente de ser homem e mulher. Sim. Entendeu? Entendi. Porque a gente privilegia mais a ação, o trabalho, o para fora. E a mulher, ela é toda mais ela é mais para dentro, ela tem mais intuição, tem mais sensibilidade. Então, é sobre isso que a gente está querendo falar com vocês hoje. Fica muito bem. Então, quer dizer que todos nós temos essas duas energias, a energia feminina e a energia masculina, né? Agora, isso para dar certo tem que estar equilibrado. Sempre equilibrado. Muito bem. Tá? Como se fosse o corpo e o espírito. Se você não cuidar das duas partes, elas não vão fluir bem. Uma delas sempre vai ficar debilitada, vamos dizer assim. Acho que é por isso que hoje as pessoas se queixam tanto, né? Eu não sei o que é, mas falta alguma coisa, tem alguma coisa faltando em mim, não é mesmo? Exatamente isso. Agora, conexão com o feminino é diferente de empoderamento feminino, ou Cíntia? Sim, é diferente de empoderamento, né? Empoderamento é uma palavra que está muito em moda. É verdade. Então, se a gente pensar que a mulher da década de 60 para cá, ela começou a lutar pelos seus direitos, porque as mulheres lá para trás, elas sofreram muito abuso, não foram vistas, então elas foram meio deixadas de lado e sofreram bastante. Então, as mulheres começaram a lutar demais pelo seu direito.
Então, por isso a palavra empoderamento, né? Uhum. É o direito de poder trabalhar, de ser realizada, de fazer escolhas. Só que elas usaram para se empoderar muito o lado masculino. É isso que eu ia E perguntar. daí elas deixaram de lado, abdicaram de toda a linhagem feminina, que é a que dá força para a mulher e que traz o feminino tanto para o homem quanto para a mulher. Muito bem. Então, por isso que a gente está vendo aí tantas barbaridades acontecendo, mulheres fazendo cada coisa que a gente fala, não, isso não é da mulher, porque a mulher a gente tem como uma pessoa sensível, né? Como Isso. uma pessoa carinhosa, amorosa. A gente tem visto tantas coisas, tem acontecido tantas tragédias, mães jogando os filhos na lixeira, mães que agridem os seus filhos, né? Isso. Tanta coisa ruim, eu acho que ela está usando mais esse lado, não que os homens façam isso, mas é o lado mais, vamos dizer assim, não tão do coração, né? Mas do intelecto. Mais O do intelecto intelecto. é o masculino. Tá? Então, que significa que está correspondente ao o hemisfério esquerdo do cérebro. E é o mais valorizado na nossa cultura. Ele fica no Ele hemisfério esquerdo. O lado direito, que é o lado criativo, o lado mais sensível, o lado da intuição, ele é meio relegado a segundo plano, tanto para homem quanto para mulher, Cíntia. Então, o Entendi. feminino ele tem que ser olhado e valorizado como força. Certo. E você, dentro aí dessas terapias todas que você faz, que você tem, como é que você pode ajudar a mulher a aumentar aí o seu lado feminino? Em relação a terapias tem todo um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, em primeiro lugar, a gente tem que olhar toda a parte sistêmica. O que significa sistêmica, né? A parte sistêmica significa toda a nossa ancestralidade, tudo, vamos dizer, um inventário de tudo que todas as mulheres passaram, para olhar e receber dentro de nós isso no coração com muita honra, com muito respeito e gratidão. Assim você consegue se reconectar com o feminino, tá? Indo para a mulher de hoje, mas não deixando de utilizar toda essa parte do acolhimento, da proteção, que é vinda do feminino e de toda essa ancestralidade. No segundo momento, daí é aplicar isso, depois que você alinhar numa terapia toda essa parte sistêmica, uma autodescoberta, né? É um redescobrir, que aliás é o nome do nosso grupo terapêutico, Sim, meu e da Cecília. redescobrir. O redescobrir, que é um caminho terapêutico de mergulhar neste eu profundo, tanto da ancestralidade como do pessoal, para estar resgatando tudo isso que está sendo relegado. Então uma pessoa que teve uma infância muito complicada, uma pessoa que teve aí, vamos dizer, estou me referindo assim, a mulheres que teve muitos problemas com o pai, com mãe, e que hoje tem uma mágoa, então é o caminho que ela deveria seguir, né? Sem dúvida, sem dúvida. É a criança ferida dela, que normalmente a gente fala em constelação familiar, que a gente, por lealdade invisível a todos os nossos ancestrais, a gente vai repetindo padrões. E tem muitas coisas da nossa criança ferida. Então, coisas que deixam a gente ferida de criança, que de alguma forma teve um amor interrompido com os pais ou de gerações anteriores, elas vão sendo carregadas nas outras gerações posteriores que vêm vindo. Olha, Então, esse é o princípio do olhar sistêmico. certo, muito bem. Agora eu quero perguntar, nas minhas atitudes, como que eu posso identificar quando eu estou no feminino? Vou perguntar para a nossa querida Maria Cecília. Então, Cíntia, até fazendo um gancho, né, na fala da Cíntia, que eu acho assim que a grande busca desse equilíbrio é para a gente a garantia de relações sadias entre as pessoas, não é? Porque eu acho que a circunstância, a história, culturalmente, né, a mulher acaba assumindo. Quantas mães, né, que Sim. criam os seus filhos sem os Sozinhas, pais, né? enfim. Então, acaba assumindo, né, um papel, né?
Este equilíbrio, ele se perde um pouco. E ele é o grande, eu sei assim, a grande mole, o grande segredo para as relações humanas, não só entre casais, mas nas relações de trabalho, nas relações de amizade, não é? Porque a gente tem, não é verdade? Porque quando isso está em equilíbrio, você tem um prognóstico de uma relação mais sadia, né? Então, quando a mulher ela tem um relacionamento ruim, um relacionamento de alguém que a agride, né, que a maltrata com palavras, com gestos, ela pode tudo estar mais, repetindo um ela tá repetindo um padrão, né, padrão. familiar. Você sabe, essa coisa do feminino, né, que você estava falando, como é que a gente identifica? A Sei. Cíntia até já adiantou um pouco isso, no sentido de que o feminino, ele vai pela coisa do acolhimento, da nutrição, né? A mulher acolhe, É verdade. né? A mulher é para dentro, então ela é mais sensível, o que não impede, isso não significa que ela não tenha que equilibrar com este lado da ação. Sim, ela E não no pode ter homem, um lado só, né? isso, e no homem é a mesma coisa. O masculino, ele traz a força, traz a coragem, né? O masculino que se atira para a vida, né? Tanto que na relação, a importância, né, Cíntias, dessa a relação da criança quando a gente pensa, né? Que somos metade papai e metade mamãe, né? Uhum, Então, metade claro. o lado feminino e metade o lado masculino. E a importância disso, inclusive, nas relações pai e filho, quando tem problemas familiares e que a responsabilidade, o compromisso desses pais, né, não levarem para essa criança. Problemas de adulto são problemas de adulto, não é? Verdade. Então, quando você eventualmente, sei lá, numa separação, por exemplo, né? No direito a gente chama de alienação parental, que assim, os pais utilizam os filhos para jogar sua raiva, seus sentimentos hostis em relação à separação. Quer dizer, sem saber, né, que eles estão voltando lá naquela época e Isso, estão tá passando fazendo pros uma filhos, marca então... nessa criança. Então ela tá Verdade. dizendo assim, olha, o papai, olha, ele me abandonou, o papai traiu a mamãe, o papai não dá conta de segurar a nossa família. E o pai pode dizer, tá vendo? A responsabilidade foi da mamãe. Você tá ferindo essa criança, porque ela é papai e ela é mamãe. Porque ela vai sentir que uma parte dela tá vazia. Isso, Ah, entendeu? Então a responsabilidade dos pais, isso é tão importante, né? Aí, Então essa Verdade. busca, né, quando você fala assim, como é que a gente, enquanto terapeuta, né, quer dizer, o que é a terapia? É uma busca de consciência, né? A importância da gente estar assim, não é porque nós somos terapeutas é que a gente não se preocupa com isso, muito pelo contrário, nós terapeutas temos que estar sempre. sempre, e né, bem nos equilibradas, né, autoconhecendo e desemaranhando falsas crenças, né, questões de emaranhamento Sim. de passado, familiares, entregar com todo respeito. Como né? você vê nos dias atuais, as pessoas procuram mais ajuda através de uma terapia, através de terapeutas? Vocês acham que as pessoas estão mais esclarecidas? Eu acho que Eu acho hoje que a é um informação movimento, já faz um movimento maior para as pessoas se darem conta da importância disso. Que nós não somos só isso aqui que se vê, né? Exatamente, Isso. porque é um desenvolvimento pessoal e uma expansão de consciência, né? Porque nós somos seres em evolução, né, Uhum, Cíntia? verdade. Então, o que acontece? Como falou a Cecília, não é porque eu sou terapeuta ou porque eu tenho conhecimento, porque o conhecimento ele é intelectual, mas o que faz evoluir são as experiências, as vivências, que elas vão sendo adquiridas e incluídas no nosso eu, e daí você vai subindo cada degrauzinho. entendeu? Verdade. Então, E essa abordagem das constelações familiares, ela é fenomenológica, então é o sentir, né? isso. Você não tem ali julgamento, análise, é a possibilidade que você tem de entrega. Então você se propõe a estar ali a serviço da sua vida e transbordar para a vida do outro. Hoje se fala Sem muito, julgamento, né, em constelação familiar. E talvez algumas das amigas que estejam nos acompanhando não saibam muito bem o que isso significa. Vamos supor que eu queira fazer uma constelação familiar.
Eu tenho que levar as pessoas que convivem comigo? Como é isso? Não, de jeito nenhum. Ela parte, o seu desejo de fazer uma constelação vai partir de um sintoma, de uma questão que você queira lidar, né? Sua. Pode até ter pessoas ali que estejam te provocando isso, mas é uma questão sua. Você quer lidar com isso. Então, você traz a questão para a constelação familiar. Por exemplo, a E gente como é sabe que- desculpa te interromper, mas a gente sabe de muitas mães que amam seus filhos, porque toda mãe tem esse amor, esse carinho, mas que mesmo amando, mesmo se dedicando tanto, às vezes existe muitas Isso. brigas entre E é eles. fantástico isso que você exatamente diz, é isso. precioso, porque exatamente este olhar fenomenológico que a gente chama, esse olhar sistêmico, é olhar a ancestralidade. Por que é que está acontecendo isso? Esses sentimentos, às vezes hostil, né? Que a gente fala Sim. amor incondicional de mãe. Às vezes a mãe se surpreende, né? Numa postura, num sentimento, numa rejeição, enfim. A constelação familiar vai buscar Deixa na ancestralidade É assim, emaranhados, deixa eu né? explicar o que eu costumo falar para quem é leigo, tá? Uhum. Porque tem Isso. 3 leis normalmente que são o pertencimento, hierarquia e a troca, que são as leis que Bert Hellinger, que é o fundador, ele trouxe como as principais. Mas quando a pessoa me pergunta, eu digo o seguinte: quando você faz tudo para alguma coisa dar certo, essa mãe, por exemplo, que você deu o exemplo, ela está fazendo de tudo e alguma coisa não está funcionando. Então, porque está pesado. E esse pesado é no sentir, Cíntia, é no corpo. Porque esse feminino e o que a gente trabalha são terapias sensoriais, que a gente sente no corpo. Então, ela vai para uma constelação para querer entender. Por quê? Porque o olhar sistêmico, a terapia sistêmica, ela pressupõe que todos estão interligados. Sim. Entendeu? Inclusive todos os do sistema que já morreram. Certo. E a gente, por lealdade invisível, que significa amor cego, a gente vai repetindo padrões, às vezes, de até 5 gerações. E são padrões que são resultado de coisas difíceis e importantes que aconteceram lá no passado. Então, a pessoa não consegue identificar. E a constelação familiar, ela traz à luz de uma forma... Porque como as pessoas representam o papel e sentem, como a Cecília falou, no campo, porque é pelo sentir, no campo de consciência e energia, você logo percebe o que está atrapalhando. Então, por exemplo, essa mãe, ela pode estar achando que ela ama, mas ela tem uma carência tão grande, porque várias gerações de mãe não tiveram lá presentes, que ela olha para a filha querendo que a filha supra algo que não tem que ser suprido pela filha, porque na hierarquia a filha é pequena. Então, ela está procurando na filha o que era para ela ter procurado na mãe, ou identificado com a avó, que perdeu a mãe muito cedo. Então, são dinâmicas que acontecem e quando você faz a constelação familiar, ficam muito claras e conscientes para que você faça um movimento interno diferente. E o resultado é absolutamente maravilhoso. Mas muito interessante. pode ter casos assim também que esses problemas todos lá dos antepassados, tudo vem por parte da filha e não da mãe? Sim, pode ser que uma bisneta esteja identificado com um avô excluído da família, vamos dizer, porque era homossexual. Que eu até assisti um filme há pouco tempo, numa série no Netflix, que um homossexual deixou a filha e a neta e sumiu. Ele chama, como é que é? Queen Loretta. Ele sumiu, ele desapareceu e depois de muitos anos ele voltou. Então, o que acontece? Vai acontecer algum sintoma, pode ser na 3ª, 4ª geração, para que aquilo possa ser colocado em ordem, porque o objetivo da constelação é a ordem. E, Cíntia, quando você fala, pode ser de um lado ou de outro. Quando a gente pensa num casal, por exemplo, um casal que tem uma filha. Essa filha, ela tem o lado da ancestralidade da mãe e da ancestralidade do pai. Certo. Pode ter alguma questão aqui da linhagem feminina da mãe ou do pai, da linhagem masculina da mãe e do pai. Você percebe quando a gente fala, né, Cíntia? Exatamente. Que nós somos 50% papai e 50% mamãe. Porque a gente traz... O que é este campo que a gente está falando? É um campo de memória. Do mesmo jeito que a gente tem o DNA, né, que te define
fisicamente, enfim, você tem um campo de memória. Então, quando a Que gente são nasce, comportamentos já nasce que com isso tudo. Isso, ele está lá tudo isso. disponível. E o que é que faz um constelador? Ele, na verdade, é um facilitador. A solução daquilo não está no terapeuta. Exatamente. Ele está... O que nós fazemos, né, Cíntia? A gente traz junto, em conexão com este cliente que nos procura com uma questão, com um sintoma. Então, a gente se abre, a gente está a serviço da vida. A gente, sem julgamento, né? Despido dos nossos valores. É claro que a gente está ali com toda a nossa ancestralidade, porque a gente se constitui como sujeito, mas a gente está a serviço daquilo, daquela cura. Então, nós vamos facilitar que essa pessoa entre neste campo, acesse este campo e possa olhar para os emaranhamentos. Às vezes, gerações bem que vão lá atrás. Aconteceu, é um bisavô, você não precisa nem saber da história, Cíntia. Você nunca ouviu falar. Às vezes a gente tem o cliente que está lá, não sabia da história da avó e se revela. A constelação familiar põe luz no oculto. A gente costuma dizer isso, né, Cíntia? E é muito interessante, muito bonito o movimento. Então, essa terapia da hipnose pode ajudar uma pessoa que tenha um problema muito sério de depressão? Sim. É? Sim. Porque a gente sabe que a depressão ela pode ser orgânica, né? Orgânica é a parte química. A parte química, ela acontece. Sim. Que a pessoa pode só resolver com terapia ou tenha que ter medicação. Precisar, depende do grau. Então, você pode pegar a causa raiz com hipnose, como ela pode estar emaranhada no sistema dela também em relação à terapia sistêmica. Então, pode ser uma questão relacionada à família, ao sistema familiar como um todo, ou a questões pessoais de vivências de vida, da vida pessoal dela, ou intrauterina, ou enfim. Algo que ela significou de uma forma diferente. E pode contribuir muito, sim, porque o estado depressivo, você não vê luz no fim do túnel, né? Verdade. Então, dependendo naturalmente em que estágio estaria, mas a hipnose faz exatamente, também é fenomenológico, é o estar aqui agora, né? E o terapeuta acompanha, né? E vai dando essa possibilidade sem julgamento, né? Ele não vai julgar porque está fazendo, porque não está fazendo, se quer fazer, se não quer. Ele vai... É um trabalho interno, é uma busca de recurso interno. É o tempo do seu cliente, né? E naturalmente, dependendo do grau da depressão, também com medicamento, não interfere, né? Não. Que faça essa outra parte, mas que ela tome remédios, medicamentos. Mas é um trabalho utiliza no nosso grupo terapêutico uma série de ferramentas dessas. Isso. Mesmo durante uma sessão de constelação familiar, você usa como recurso a hipnose. Né? Quando você tem que fazer esse caminho, né, de busca de recursos, de busca dos recursos internos para resolver, para trazer a cura. Quer dizer, né? ajuda é uma a pessoa forma a de resolver facilitar a todas cura. aquelas Resoluções que ela tem, que ela mesmo nem sabe, que ela né? não sabe. Resoluções. Exatamente. Pessoas que, de repente, depois de uma certa idade, começam a pegar o vício da bebida, o vício de jogar, tudo isso faz parte de são alguma ferramentas. Coisa lá, né? E é interessante que as terapias integrativas, que são sensoriais, né, as que nós trabalhamos, ela já está com um viés no feminino, porque você está trabalhando com o corpo, que é o feminino, com o sentir. Tá? E você vai buscar as habilidades, os potenciais, tudo dentro de você. Tá? E o que é o masculino? A gente busca tudo fora. O masculino é a força, né? Ele é importante. É ação. Ele é ação, é super importante. Ele que lança. Então, quem não toma decisão nenhuma, quem fica sempre ali quietinho, esperando acontecer alguma coisa, não está usando o masculino. E esse equilíbrio está em toda a natureza, Cíntia. A gente tem o exemplo do feminino e do masculino na natureza. Os pássaros. Um exemplo pra gente. Vou te contar uma historinha. Uma espécie, né, de um pássaro. Então, o que acontece? O pássaro macho fica no ninho, né,
protegendo a cria dos predadores. Então ele é forte, ele cuida. E a feminina vai buscar a comidinha. Traz e dá comidinha, traz e dá comidinha. E essa cria vai se desenvolvendo. Vai chegar um momento que ela vai estar pronta para voar. Se depender do feminino, se depender das mamães, vai dar comidinha na boca a vida inteira. Isso aí. Aí vai ter um dia que a mamãe passarinho vai voltar e o macho rompeu aquele ninho. Ele literalmente, né? Se a gente pudesse usar, parece uma palavra forte, mas ele destrói o ninho. Porque é isto que lança para a vida. E é isto que acontece com a gente enquanto o papel humanos, da né? mãe. A mãe é o primeiro amor da gente. Verdade. A gente grande nasce, a gestação, daí ela alimenta, protege, colhe e tal. Como falou Cecília na história maravilhosa que ela contou. Se não fosse o pai, a criança fica lá. Então, para ir para a vida, para ir para a ação, para ir para o trabalho, a gente precisa da energia do masculino, que é o pai. Porque mesmo que, aí que é interessante, que o pai tenha abandonado o filho. Porque vai ter gente aqui que vai Certo, falar, mas pais separados, como? o pai Meu que já pai faleceu. abandonou. Isso. Então, o Bert fala o seguinte, que é a pura realidade. O teu pai pode ter abandonado. O que ele me deu de bom? Ele deu a vida. A vida. Se ele deu a vida, ele já deu tudo que você Olha aí. precisa. Então, daí você vai ter que resgatar, claro, essa criança ferida, todas essas questões traumáticas, tal, para poder, que a gente chama tomar o pai e a mãe, concordar com este pai do jeito que ele foi. E daí, com essa concordância respeitosa, com gratidão, honra e humildade, eu posso ir para a vida. Daí eu posso fazer um pouco diferente. Olha, muito É importante o que você fala, né, Cíntia? Até as crianças adotadas, Cíntia. É mesmo? É preciso respeitar os pais de origem. Por isso Vem que é primeiro. importante que a criança Entendi. saiba. Veio antes, deu a vida. Deu a vida. Então, todo respeito pelos que criam, porque tem uma coisa assim, né? Pai é quem cria, cria. mãe é quem cria. É. Todo respeito, toda honra por aqueles que deram essa oportunidade para essa Mas- criança. Mas tem que honrar e agradecer quem deu a vida. Se foi São um os que pai vêm primeiro. alcoólatra, não importa a condição do pai ou da mãe. Não é que vem em primeiro lugar, inclusive na hierarquia, o pai biológico, os pais biológicos, eles vêm em primeiro lugar. É. Então, os pais adotivos têm que agradecer aos pais biológicos. Que deram a vida não, àquela não criança. que é o contrário que a É gente fala. verdade. Normalmente é o contrário, né? Que a gente vê, né? Isso, mas não é. O que mostram as constelações. E o filho que foi adotado, que às vezes ele fica com muito receio de magoar os pais adotivos porque eles deram amor. Não, mas ele primeiro tem que estar na conexão com os pais biológicos, porque deram a vida. Isso Para mesmo. depois agradecer. E é nesse sentido E a mesmo que eu hierarquia. estava dizendo, né, Cíntia? Que tem exatamente esse pudor, né? Então, como é que eu posso... Até que se questiona, vai procurar o pai de origem, fica uma coisa meio mito, né? É porque Não sei se são eu vou filosofias. magoar a minha mãe que me Isso. criou, né? É verdade. Não vou fazer isso porque ela vai ficar triste, não vou querer Por isso conhecer a meus importância- pais, né? Biológicos. A importância do olhar sistêmico, cada um de nós, independente de sermos terapeutas. Filosofia, É isso que eu falei. filosofia, é uma forma Ele de vem vida. como mudança de paradigma numa série de conceitos que a gente tem vindo do religioso, vindo das famílias, Aham, e são arraigadas. Então, por certo. exemplo, o conceito de perdão, né, que a gente tem, que vem de uma forma, às vezes, pesada por todas as religiões, não estou falando uma ou outra. Bert Hellinger diz que quem perdoa se acha mais do que o outro. Então, ele usa a palavra sinto muito, quando tem movimentos de reconciliação. Sei. Porque se você pensar e falar assim, eu vou perdoar o meu pai. Se você acha que você vai perdoar, você se sente maior que o seu Superior, pai. né? Olha como eu sou E o bonzinho. filho nunca é maior, ele é menor. Olha só, interessantíssimo É isso. interessante. Bem, eu queria perguntar para vocês qual a importância do espaço terapêutico para a busca do feminino. Vamos falar juntas, né, Cíntia? Vamos. Eu acho que assim, primeiro, olha, eu quero te agradecer, viu? É muito gostoso, né, Uma Cíntia, a gente delícia fazer de essa papo. conversa e é um pouco aquilo que a gente estava dizendo, né? Esse olhar sistêmico é um se redescobrir a todo momento, né? É uma constelação que você desemaranha. A partir do momento que você
vai para dentro, né? Você traz um estado de consciência que vai te dar um movimento de leveza para a vida, vai te lançar para a vida. Então, a importância de cada um de nós estar se autoconhecendo, trazendo a consciência para poder olhar para essas questões. Verdade. Sabe, olhar, não ter medo de olhar, de enfrentar. E esse nosso espaço se propõe a isso, né, Cíntia? Da gente poder... Não veio do nada, né? É um grupo de apoio, não é? E você não está sozinho nas suas questões. E este grupo é muito prático, muito vivencial. A gente também faz este movimento de se entregar para a experiência, sem julgamento, não é? Isso. E onde Então, fica o espaço? Esse redescobrir, eu vou te contar a história dele. Isso, é Durante muito a linda pandemia, história. né, com todas as mudanças que nós precisamos ter a pra flexibilidade poder, para se adaptar às mudanças, eu criei um grupo na internet que se chama Exercícios Sistêmicos, né? Que ele veio para assim, eu divulgar a filosofia sistêmica para unir, e é um grupo que foi crescendo. E as pessoas, e daí eu trazia para cada grupo que eu fazia, eu trazia um tema, e neste tema eu dividia em salas no Zoom, e as pessoas iam trabalhando suas questões pessoais. E sim, e os feedbacks de resultados com esses grupos foram bárbaros. Então eu falei, Cecília, vamos criar um grupo terapêutico, porque daí a gente vai trazer só as vivências, tá? Claro que a gente sempre traz um pouco de conteúdo, mas a ideia não é essa, porque o espaço de interação entre as pessoas em grupo como terapia, ele é extremamente rico. E é quase um salto quântico no autodesenvolvimento e no autoconhecimento das pessoas. Então, é no online. A ideia de facilitar também, é vários sentidos. As pessoas trabalharem em grupo, se interarem, é um contato social e são trocas. Pode vir gente do mundo inteiro, porque tinha gente da África, gente da Alemanha, vinha gente do mundo inteiro. Através do Zoom, o Zoom tem o recurso, Cíntia, de dividir em salas. Então, a gente vai ter momentos do grupão, né, de compartilhar, vai ter momentos em que as pessoas vão estar divididos em salas com experiências vivenciais mesmo, né? Certo, olha, nós infelizmente já chegamos ao final, digamos aí, eu tenho certeza que vocês teriam muitas coisas ainda para nos explicar, para nos dizer, mas eu gostaria então do contato, como é as pessoas que estão nos acompanhando, que ficaram interessadas, que queiram participar de alguma terapia, que queiram entrar no grupo, como é que elas fazem? Nós temos um grupo no WhatsApp, do Redescobrindo, que é esse projeto nosso. E eu tenho o meu Instagram e a Cecília tem o dela. E na bio, a pessoa pode acessar esse grupo do Redescobrindo. Então, o meu Instagram é Cíntia Samarone. Cíntia tem várias formas, né? Sim. O meu é CINTYA, Samarone com 2 M's e RONE. O meu contato é @mariacecilia_terapeuta. E este grupo no WhatsApp, assim, eu convido para que todos, porque assim entrem no grupo, porque vão estar atualizados em relação ao projeto, e a gente coloca conteúdo, também é bem bacana. Muito bom. Já é um começo aí da nossa dinâmica. Eu queria colocar também que como eu dou a formação, lá na bio também tem, porque eu estou terminando agora uma turma de formação. Então, no segundo semestre começa uma nova formação no grupo de constelações familiares, né? Olhar e soluções sistêmicas, que eu ainda dou o curso de 2 em 2 meses, num período de 2 anos, para as pessoas realmente elas entrarem de cabeça, assim, tanto na teoria quanto nas vivências e principalmente no autodesenvolvimento, né, Cecília? Muito Isso bem. eu acho que é o diferencial deste curso. Tá aí, né? olha, eu tenho É certeza. teoria e prática, vivência. Eu tenho certeza que as nossas amigas que nos acompanharam hoje no nosso podcast aqui da Rádio Capital adoraram, né, conhecer vocês, ter a participação aí de vocês. Eu quero agradecer muito também e até uma próxima, se Deus quiser, né? Da próxima vez vamos trazer os bonequinhos aqui. Isso, Vamos fazer uma agradecemos constelação. demais, foi um maior prazer. Tá aí, Um beijo abraço, para vocês. querida. Muito Até obrigada uma pelo próxima. convite. Muito Muito obrigada. obrigada a todos vocês e na próxima semana tem mais Papo